mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando. E nós estamos, por que hoje vai bombar? Não só por causa do assunto, né? Mas também porque nós estamos hoje chegando no meio, na metade, olha, na metade do nosso curso, e na metade está tudo dentro do planejado, graças a Deus, até agora, tudo dentro do planejado. E eu trouxe aqui o último estudo, como a gente sempre faz, né? Que nós vimos a Gênese espiritual, parte 2, porque é muito grande, nós dividimos em 3 partes. Nós falamos da encarnação dos espíritos, da reencarnação. Cadê a Sueli? Sueli conversamos muito sobre isso. Emigração e imigração dos espíritos, o ir e vir, né? De encarnar e desencarnar. O que é imigração? O que é imigração? Não é? A imigração é daqui para lá, na hora do desencarne, a imigração é quando encarnamos. Não é? E hoje nós vamos ter, como nosso irmão falou, a Gênese Espiritual, parte 3, que é a raça adâmica, a doutrina dos anjos caídos, tchan, 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 paraíso perdido, não é? A Gênese mosaica, tudo misturado ali. E a Gênese mosaica. Quer dizer, na verdade, como Kardec ele é muito, sempre foi muito criterioso, ele uniu, né, a Gênese mosaica e colocou ali pertinho da Gênese espiritual para ver quais são as ligações. Porque, na verdade, a gente pode dizer que isso aqui, ó, essa Gênese mosaica, espiritual, essa Gênese mosaica, principalmente de Adão, o mito do Adão e Eva, mito de Adão e Eva, isso aqui, ó, pode ser considerado o quê? Vou botar aqui na outra folha. Podem ser considerados o quê? Como o quê? Mitologia, não é? Tem a mitologia hebraica, que é essa aí, da Bíblia. E aí tem quais, gente? Quais outras mitologias que nós temos aí? Nórdica, quem gosta do Stan Lee, né, da Marvel, daqueles deuses, né, a mitologia romana. Eu nunca sei se é romana e grega. Eu nunca sei se o Zeus é da grega e o Odin é da romana ou vice-versa. Hein? Da grega. Odin é Odin, não, Odin, é nórdica, né? E aqui a grega, quem é Deus aqui na Odin, Zeus, tem um nome, ai meu Deus do céu, mas a gente vai descobrir. E aí na hebraica nós temos o quê? Mito de Adão e Eva. Adão e Eva. No paraíso, tem até uma música, né? Tudo azul. Gente, agora eu fiquei curioso, vocês não ficaram, não? Júpiter. Tá aqui firme, está estudando comigo, está lá, virando noite, reclamando que eu estou com a luz acesa. Fala dele, não apagar essa luz não. Colocou, eu tinha meu escritório. Não, bota teu negócio, tuas coisas para cá, para o quarto, que eu preciso desse espaço. Aí eu preciso trabalhar. Ela reclama da luz. É Júpiter, é isso mesmo. E aqui, é, e o nosso espaço é uma mesinha, gente. Nem vamos entrar nessas coisas, né? Do Adão e Eva. Nem vamos entrar do expulso, não, eu vou ser expulso do paraíso. Né? Então, aqui temos quem? Jeová, né? O Javé. Por aí vai. Mas todos são Deus Pai. Jesus foi o primeiro que chamou-o de Pai.
Pai nosso que está no céu. É? É? É Yahvé, né? Yahvé. Já chegou, agora eu sei que ele já chegou, tá? Então é isso. Nós vamos navegar por essas mitologias e ver o porquê delas, porque tu tem razão, não é? Da onde que elas vieram, né? Será que vieram daqui, ó, de reminiscências, de lembranças? Quem sabe? Então, como nós estamos na metade, estamos hoje entrando na metade, né, do nosso curso, eu trouxe aqui o primeiro slide. Nosso primeiro slide para nós lembrarmos. Porque o que eu tenho visto aqui, eu, como convidado do Bira, para. Não estou professor, todo mundo pergunta, você é professor? Eu falei, eu faço muitos estudos há muitos anos. Mas quem é professor Bira? São minha irmã que não está aqui, eu gosto de estudar, gosto, tenho o hábito, fiz muitos cursos, né, por causa do trabalho, e acabei pegando esse trejeito, assim, né? Mas tenho 30 anos aí de, de, de da doutrinação, de palestras e cursos espíritas. Mas não sou professor de formação, mas eu gosto. Eu gosto de trocar, dessa troca que a gente tem. E nós chegamos aqui, esse aqui foi o primeiro slide. Qual era o objetivo de estudar a Gênesis? Né? Aí foi lá, os fundamentos da revelação espírita, a origem e a evolução. O que eu gosto, cadê o. Cadê? Ah, está aqui. Eu gosto assim, não é para me engambar, não. Mas olha só, eu não sou leão dele, mas olha só. A terra flutua sem ruído na imensidão. Quantas vezes nós falamos nisso? 160 mil quilômetros por hora ela roda em torno do eixo da. Alguém aqui fica tonto? Nós não falamos sobre isso, quem vinha, né? Quem vinha todos. Sem fazer nenhum barulho. Né? Nada denuncia sua marcha. Silenciosa ela passa. Então ele vai falando, o universo permanece calmo. Tudo isso nós vimos aqui. Leon Denis hoje foi e corroborou com uma frase. 3 meses de estudo, ele corroborou com uma frase. Mas por que eu trouxe esse slide aqui rapidamente? Que a gente vai terminar hoje nessa parte aqui, e a partir da próxima semana, quer dizer, daqui a 15 dias, nós vamos começar mais na ciência espírita. E aí nós vamos entrar em magnetismo, em fluidos, em perispírito. Aí até quem está assistindo o curso lá de Medicina dos Espíritos, a gente vai ver um pouquinho disso aqui também, das curas, das predições, muita mediunidade mesmo. A ciência espírita vai entrar com peso, porque antes nós estamos aqui muito na ciência material também, não é? Einstein, falamos tanto de Einstein, Stephen Hawking, Kepler, Nicolau Copérnico, quem mais? Galileu Galilei, Newton, quanto nós falamos? Semana passada falamos de uma cientista que eu não conhecia, mas tive o prazer de conhecer por causa de um filme, que é a Hipátia de Alexandria, né, que descobriu já que a Terra que girava em torno do Sol, mas ela não sabia dar um nome, ela ficava, não é? Hoje ela está aqui, ela pode falar, por que eu sei das coisas, mas não sei dar o um nome a elas? Né? É essa coisa que você sabe e não consegue dizer o nome. E também, eu vejo, uma coisa que eu estou vendo, que a gente precisa aqui alinhar, eu não sou cientista, físico, químico, bioquímico, matemático, eu sou espírita. Então, eu tento trazer toda essa bagagem de conhecimentos com a ajuda do plano espiritual, lógico, a gente não faz nada aqui sem a ajuda deles, do que a gente aprende para aplicar aqui. Mas eu vejo assim, semana passada isso foi muito claro, tinham pessoas que estavam assim, como o Paulo mesmo, com conhecimento, tem um conhecimento dos subsidiários, né? Por isso que eu botei aqui, conhece, passou do Pentateuco Espírita e já foi
correr atrás de outras coisas, porque a Gênesis é um livro complexo. E tinha outras pessoas que estavam assim, quando eu falei de... É que hoje elas não estão aqui, infelizmente. Eu falava assim, a Terra já foi um planeta primitivo. Eu já nasci. Aí outros planetas primitivos, aí a pessoa, mas eu vou ficar assim com essa ânsia. Então as pessoas estavam assim, até assustadas algumas. E eu vi que há uma diferença muito grande de conhecimento mesmo. Então, o que, que eu sempre apliquei? Isso eu via em outros cursos. Né? O que, que eu sempre aplico? Gente, a gente vai falar dos subsidiários, sim, mas nós vamos nos ater ao Pentateuco. No Pentateuco, nós temos, é fundamental para entender a Gênese, que a gente tenha algum conhecimento da doutrina espírita. Tem que ter algum. Você não pode, com 6 anos, você ir para o ensino médio. Você vai ficar perdido, salvo aqueles gênios, as exceções. E a mesma coisa a doutrina espírita. Se a gente, pelo menos o livro dos espíritos e o evangelho, a gente tem que ter uma noção, tem que ter uma base. E qual é essa base? Está aqui, ó, a existência de Deus como Pai Criador, causa primária, a imortalidade da alma, já falamos disso aqui o tempo todo. Somos espíritos, existimos, vamos falar direto disso hoje. Antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física, isso aqui é uma passagem. Pluralidade das existências, a reencarnação como meio do progresso espiritual e pessoas que estavam, a gente, semana passada foi só o quê? Reencarnação. E tinha algumas pessoas que vieram me perguntar, vieram falar comigo, eu não acredito em reencarnação. Eu falei, caramba, o que eu posso, né? Eu estou baseado na doutrina, a doutrina espírita, e eu acredito, né? Eu acho que a reencarnação explica tudo. Ela falou, mas deve ter uma outra explicação. Eu venho, mas deve ter uma outra explicação. Enfim, nós conversamos abertamente, porque é a cabeça da pessoa. Então você vê como o universo, cada um de nós é um universo, e é difícil você falar de um assunto tendo uma pessoa que não acredita nada naquele assunto e está ali. Então você fala, eu vou falar o quê? Mas isso aqui é um princípio básico da doutrina espírita. A reencarnação como meio do progresso espiritual. Nós vamos ver isso hoje muito, como vimos semana passada quem esteve, na semana retrasada. E hoje também muito disso aqui, a pluralidade dos mundos habitados. Vivimos também na semana retrasada, pincelamos já, que nem todas as encarnações se verificam o quê? No planeta Terra. Aqui, ó, aqui, ó. Não é que a gente vai viajar um astronauta na SpaceX, lá do Tesla, né, que fica jogando destroço aqui no Brasil, né? Caiu um pedaço dela no Ceará, no Recife, né? Nas praias. E a comunicabilidade, que é essa parte que nós vamos estudar a partir do nosso próximo encontro, a comunicabilidade dos espíritos coencarnáveis, através da mediunidade. Isso aí vai ser daqui por diante. Daqui, eu digo, da próxima, a segunda metade. Tá bom? Beleza? Resumindo tudo que vimos. Canais da Vida, de Emmanuel Chico Xavier. Olha só, uma sentença, parece os seus poemas. Numa sentença você já diz tudo. E Emmanuel também fez isso. Deus nosso Pai. A pedra sonha com a sensação da planta, a árvore aspira o instinto animal. A fera vislumbra a inteligência, o selvagem se candidata à luz da razão. O homem deseja para si o brilho do anjo, e a gente pensa que parou aí, e o anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar no rumo da integração com a condição divina. E é por isso que eu esperei o nosso amigo aí, que isso aí é o quê? São as mônadas, que ele fala tanto, as mônadas. Cada etapa leva milhares de anos. Isso está muito em Evolução em Dois Mundos. Capítulo 3, é a primeira vez que ele menciona, está aqui, ó. Inclusive eu comprei aqui na leva lá, todo, não sei nem se é a tua letra, piscado. Eu peguei muita cola aqui nele, né? E exilados de capela que nós vamos estudar hoje, no capítulo 10, ele usa. Esse termo, nós vamos ver aqui.
não vou dar a dica agora, não, vou deixar para vocês. Tem um livro que é um subsidiário, está aqui, ó, os subsidiários. Por que eu estou preso aqui? Eu estou, para a gente alinhar conhecimentos, eu vou continuar no Pentateuco Espírita. Preso não. Me baseando mais no Pentateuco, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênesis. Para estudarmos a Gênesis. Mas é claro que a gente vai dar uma olhada nos subsidiários sérios, né? De Chico, de Valdo, do Leon Denis. Eu botei Leon Denis aqui com uma bolinha, porque Leon Denis pode ser, ele era o plano B, né, do plano espiritual. Então, você vê que os livros do Leon Denis são quase um Pentateuco. Eles têm o grande, né, esse é o grande enigma, no invisível, problema do ser, do destino, da dor, e por aí vai. Tem muitos, ele tem uma obra espírita completa. E aí tem os espíritos André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros, que trouxeram grandes contribuições para a doutrina. Mas desses livros, olha como ele pensa como eu. E é um livro muito citado aqui, hein? Ele está logo. Olha lá. Pega conceitos de Allan Kardec que são indicados pelo próprio autor espiritual do livro. Que livro é esse? Ninguém. Marcha dos Espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Livro dos Espíritos. Ele dá a página e da FEB, da edição da FEB e tal. No conhecimento do perispírito está a chave dos inúmeros problemas até hoje insolúveis. Vimos um pouquinho de perispírito na semana, vimos um pouquinho de perispírito. Quem está estudando medicina dos espíritos está vendo muito. E aí, mesmo assim, até hoje a ciência fica brigando aí, não é? Com pessoas que saem do coma, assim, está desenganada, a pessoa está. Como? Que uns, não é? Com qualquer coisinha acaba e outros têm doença mesmo, né? Coisas gravíssimas que estão ali. Porque está faltando o que? A medicina dos espíritos, ali, o perispírito. Então ele diz, ó, livro dos médiuns, o conhecimento do perispírito está achado em inúmeros problemas até hoje insolúveis. O espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo, vimos isso na semana retrasada, no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está falando, ó, na ordem, hein? Na ordem. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, erraticidade, lembra? Onde é feliz ou desventurado. Falamos isso também, segundo o bem ou o mal que fez. Está no céu e inferno. Falamos desse livro, na página 30 aí, dessa edição da FEB. O espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, e ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio na comprovação. Está aqui na Gênese. E é um conceito de um livro que é muito falado aqui. Que livro é esse? Quando ele começa assim, ó, é Kardec e acabou. Evolução em dois mundos, está aqui, ó, no início, quem tem. Aqui, eu vou até mostrar aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Tá? Vou mostrar aqui, mentindo. Conceitos de. Não tem introdução, tem conceitos. E ele vai na ordem. Lançamento, livro dos Espíritos, livro dos Médios, do Evangelho. Qual é o outro que está ali? Botei ele na frente para propor. Qual é o outro? Céu, o Inferno e a Gênesis. É a ordem do Pentateuco. E aí, ele fala das mônadas. Quem quiser aí é uma coisa da pessoa, por isso que eu tenho que falar. Eu estou baseado no Pentateuco Espírita, porque senão a gente vai ter 2, 3 anos, precisaria de muito mais tempo para dar o curso. Mas como a gente tem 6 meses, eu acho que quem tem, eu quero me aprofundar nesse assunto, que é a Gênese orgânica espiritual. Vai lá no livro Evolução em Dois Mundos, que ele fala de tudo, gente. Agora, tem que ter o conceito básico. Porque tem capítulo ali que é vampirismo, tem como dizia Divaldo, né? Eu, sinceramente, senti muito assim.
por um lado, desencarna porque o Divaldo foi um dos formadores ele com Chico, eu não entrei exatamente pelo Pentateuco, eu entrei por causa dos livros deles, né, das psicografias deles. Eu ia lendo, achava aquilo interessante e cheguei, aí uma pessoa falou para mim, não, para com isso tudo, vai ler o Pentateuco, depois você, pelo menos o livro dos Espíritos, depois você volta. Então vai dar um nó na tua cabeça. Então, quem quiser, né, se aprofundar detalhadamente sobre esse assunto aqui, ó, a gênese orgânica espiritual e seus desdobramentos, por isso que eu falei de Divaldo. Ele falou assim, ó, cuidado quando vocês pegam livros assim, Manuel Filomeno de Miranda, Obsessão, e vai ler de noite antes de dormir. Entendeu? Vai ler de noite. Pegou aquele livro lá do Luiz Sérgio, antes de dormir, não sei o quê. Vai dormir bem? Vai, né? Então leiam. Primeiro precisa ter uma boa base, tem que ter um equilíbrio emocional, né, espiritual bom para pegar e ler aqui sobre vampirismo, sobre simbiose espiritual, sobre essas coisas todas de obsessão, tem que ter muito cuidado. Né? Tem que ter realmente conhecimento espírita. Porque aqui são dois médicos. Eles conheceram, eles se aprofundaram. E eles falaram, usaram muito, quem quiser. Agora, quem tem, se sente, eu vou me aprofundar nisso aí, que é um excelente livro. Porque ele aprofunda esse conhecimento científico sobre o harmonioso. Está elo existente na evolução da alma, os dois planos da vida, por isso que a evolução é em 2000. O mundo material e o mundo espiritual, que é o que a gente estava estudando. E esse termo mônada não aparece só em nenhuma das obras da codificação, tá? Não existe. Ele está lá no Ele é utilizado por André Luiz e Edgar Armand. Cita André Luiz, na Evolução dos Mundos, esse termo. Descrevendo a mônada como o quê? Como uma essência espiritual que se manifesta em diferentes corpos físicos ao longo da jornada evolutiva. Ela significa unidade. Bom, e o capítulo 3? Eu trouxe o capítulo 3 só porque, olha, para vocês terem uma ideia de como eu trouxe, para vocês entenderem, porque hoje nós vamos precisar um pouquinho nós vamos. A matéria elementar que o elétron, isso está no capítulo 3, evolução do corpo espiritual. A matéria elementar, porque nós vamos falar muito da evolução do corpo, tá? Físico e espiritual. A matéria elementar de que o elétron é apenas um dos corpúsculos base da faixa da experiência evolutiva, sob nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro do Criador da eterna inteligência, deu nascimento à província terrestre, no estado solar. Então, a matéria do elétron, pela mão de Deus, foi lá e deu. Tá bom. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Qual é essa imensa fornalha atômica? Planeta Terra, nós já vimos, a Terra primitiva. Eu estou pulando, tá? Dessa geleia cósmica, que ficou meio, né, muita lava, muita coisa, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhada no transcurso dos milênios pelos operários espirituais, que lhes magnetizaram os valores, permutando, quer dizer, trocando esses elementos entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior. Isso é pura química, né? Combinação de elementos, a gente também já viu aqui, tabela periódica e tal. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através de uma rede filamentosa do protoplasma que se lhe deriva a existência organizada no globo constituído. Ou seja, o protoplasma é a nossa célula. Mônada é aquela essência que vai dar a vida.
séculos e milênios de atividade silenciosa se passam sucessivos. Então, lembram daquela, é, aqui, da pedra, né? São séculos entre uma coisa e outra. E a gente tem uma pressa danada na evolução, não é? A gente tem uma pressa danada. Beleza, gente? Vamos lá, porque agora nós vamos entrar de cabeça, hein? Sim, 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 tudo. É. Tudo, né? Você vê que tudo que nos rodeia tem uma inteligência, né? Então vamos lá, gente. Vamos estudar a raça adâmica, que ela está lá nos itens, na nossa Gênese, né? Que é da editora CELD, mais completa, a quarta edição, entre os itens 36 a 41. E no 36, esse eu peguei. Ele diz o seguinte: segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, lembra que a gente estava falando aqui, ó? Migração, imigração e imigração. Grandes imigrações. Ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na figura de Adão. E por esse nome, aqui, ó, que eu botei até em 3 pontinhos. Raça, raça o quê? Adâmica. Por que o nome é raça adâmica? Por causa do mito de Adão. Raça adâmica. Está aqui. Não tem mistério. Com Kardec não tem mistério. É só alegria. Então, ele já no item 36, ele já fala, a raça adâmica nada mais é do que uma imigração de uma colônia de espíritos vinda de outra esfera, mistério, mistério, que deu, que simbolizou na figura de Adão, ou seja, ele já está falando da Gênese, o quê? Mosaica. Foi simbolizar na figura de Adão e se chamou raça adâmica. Chegou aqui na Terra, ela já está, gente, já tinha gente aqui, já tinha espíritos aqui. Não chegaram aqui, foram os primeiros, não. Ela já estava desde tempos imemoriais. Palavras de Kardec, não minhas. Assim como a América, quando os europeus chegaram lá. É um exemplo. E quando Cabral chegou aqui, né? Estava vazio? O Brasil não tinha ninguém? Não, tinha os indígenas, os primeiros povos. A raça adâmica mais adiantada do que aquelas que haviam precedido, ou seja, os americanos, os portugueses, quando chegavam aqui, espanhóis, enfim, vários que invadiram, trouxeram o quê? Progresso. Não podemos, Marquês de Pombal, né, quem gosta de história, trouxe muito progresso para o país, para o Brasil. Né, e outros, ferrovias, e tudo que nós temos hoje, nós devemos o quê? Essa colonização. E ele fala muito disso, né? A, os Estados, a Inglaterra chegou nos Estados Unidos era o quê? Aqueles índios, né? Bem vermelhos mesmo, roxos, né? E a outra é uma potência, junto com a Inglaterra. E assim sucessivamente. Colonizar não é necessariamente um mal. Né? Os jesuítas não vieram aqui, deram uma noção de espiritualidade, do jeito católico de ser, mas José de Anchieta não veio. Então, é uma questão do mais adiantado, aquilo que eu sempre falo, né? Quem está aqui, puxa quem está aqui e nós somos puxados, né? Por Jesus Gonçalves, por outros mais iluminados que nós. E é isso aqui, ó. Eles são mais adiantados do que aqueles que eles encontraram aqui. E é com efeito a mais inteligente. É ela que impele as que estão aqui. Funciona mais ou menos isso. Vou dar rapidamente aqui. Tudo é uma unidade perfeita. Então, o universo não está ali?
onde ele não fala, silencioso, perfeito. Então, um planeta aqui já está evoluindo, mas tem uma meia dúzia lá que não quer. Aí eles saem, vêm, mas eles já estão intelectualmente bastante avançados. Eles vêm para um planeta primitivo, que ainda tem espíritos muito selvagens, e eles vão dar o quê? Um toque de progresso, não só intelectual, mas também moral, porque eles têm mais condições morais, embora não consigam fazer, pertencer mais a um planeta que vai evoluir. E assim sucessivamente no universo. Por isso que nós somos uma cadeia única, não é? Então, a raça adâmica é uma imigração coletiva de espíritos mais adiantados, vindos de outro planeta que encarnaram na Terra já povoada. Foram simbolicamente representados por Adão. Como é esse povo da raça adâmica? Desde o início pela inteligência e aptidão de artes e ciências. Não é? A Macedônia, a Grécia, Alexandre o Grande adorava quando ele conquistava. O cara com 21 anos já tinha conquistado o mundo inteiro. 21 anos ainda estava. Você vê que espírito é esse? Com 21 anos, ele começou com 16, ele já era general, já conquistador. E ele adorava a Grécia. Né? Tem até um caso que ele era muito. Veio aqui, eu vou contar para vocês. Ele adorava tudo que era da Grécia, tudo que era da Macedônia, ele gostava, e principalmente dos filósofos. E tinha um que ele gostava muito, que era o Demóstenes, aquele que vivia num barril, vocês já ouviram falar dele? Ele vivia num barril. E ele pediu para o Demóstenes vir até ele. O Demóstenes falou que não ia nada. Não tinha nada para falar com ele. Como? Eu, dono do mundo conhecido? Porque o mundo era da Pérsia, né? Pérsia é o antigo quê? Irã. Então, o Irã que é a antiga Pérsia. Então, o Dário, que era o grande imperador, foi derrotado por Alexandre. Daí em diante, Alexandre, com um exércitozinho pequenininho de, sei lá, 4 mil, 5 mil, derrotou Dário com uma estratégia, com a inteligência que ele tinha com um exército de 100, 200 mil. E aí ele queria conhecer Demóstenes. E não foi. Aí Alexandre pegou um cavalo e foi até ele. Chegando lá, a diferença, né, de inteligência para sabedoria. Chegando lá, ele se postou na frente de Demóstenes, ele estava lá peladão, sem um barril. E aí, assim, te admiro tanto, gosto tanto de tudo que você fala, procuro conhecer. E você se negou a me ver, eu sou imperador, eu sou Alexandre o Grande. O que que você quer? Pode pedir o que você quiser, que eu te dou. Ele falou, de você eu não quero nada. Agora, não me tires aquilo que você não pode me dar. Aí ele, o quê? É que você está na frente do sol. Eu estou pegando um banho de sol. Então você sabe. E ele saiu com aquela lição na cabeça. Não me tires aquilo que você não pode me dar. A gente pode ser dono do mundo, se achar orgulho. Tenho tudo. É isso que a raça adâmica achava. Quando ela encarnou aqui, bom, fazer crescer. Então teve filho. Calma, chegar lá, Cassiano. Só teve filho, 3. 3 meninos. Aí é que está toda a mitologia. Como é que pode, né? Então, eles não existe essa questão de espírito que já nasce perfeito. Todos passamos pela infância intelectual, que é evidência de progresso anterior. Então, como esses espíritos vieram e nasceram, as pessoas pensam que é Adão e Eva. Não, eles são espíritos que já vieram de outro ordem com a sua bagagem espiritual. Não sei se nós, estou falando nós assim, tá? Vamos ser exilados, talvez, para um outro planeta, e vamos chegar lá com
muito mais cabedal, com muito mais bagagem intelectual e moral do que eles. E aí o que vai reinar em nós? O orgulho de um Alexandre ou a sabedoria do Demóstenes? Aí a gente vai ter que escolher. Né? Outra coisa que denota essa origem múltipla da humanidade. A Gênese refuta a ideia de que toda a humanidade descende de um único casal. Há 6.000 anos, como narra a Bíblia. E quais são os argumentos? Fisiológicos. Né? Primeiro, 3 filhos. As raças humanas têm raça negra. Isso está lá. Eu fiz um resumão, tá? Negra, mongólica, porque não dá para pegar todos esses itens, a gente vai ler aqui. Mongólica e caucásica. Como? Um casal só pode gerar esse povo todo. Tem características físicas distintas e não derivam de um único tronco. Isso é palavra de Kardec, tá? Ou seja, de Adão e Eva. É, exato. Tem um capítulo aqui de um livro, pouco não vamos falar sobre ele, que fala de Sete, que é um dos filhos, o Capelino. As morais intelectuais, como é que esses filhos de Adão e Eva já tinham diferenças de moralidade e de intelectualidade? Né? Povoaram o mundo se tiveram a mesma. Então, as grandes diferenças entre os primitivos e civilizados não se explicam por uma origem comum tão recente. Não tem como explicar isso. Tá? Não pode ser em um casal só. Históricos e geográficos, eles estavam num lugar só, gente. Povos como os egípcios, chineses e hindus já estavam estabelecidos milhares de anos antes da cronologia bíblica. Sim, sim, tá bom, Paulo. É o que eu falei para você, indo pelo Kardec, pela Gênese. Se eu for começar a abrir, aí tem maias, tem outros povos, tem os celtas, não é? Os druidas, de onde veio Kardec. A gente vai falar. Então, históricos e geográficos, demográficos. É matematicamente impossível que Noé, aí nós já estamos falando de dilúvio, tá? O dilúvio acabou tudo. E seus descendentes têm um dilúvio, como nós já vimos semana. Você estava. Foi um evento local. Um evento local. Não foi um evento mundial. Foi um evento local. Então, olha que de onde ele falou que a Terra é imensa, né? Quando ele falou que a Terra mede, falou que a Terra mede, não sei quantas léguas aqui, né? Ele falou em léguas, a Terra de 500.000 léguas. Quanto que a Terra mede? Só para vocês terem ideia, como um casal só, não dá para que tem 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Ele fala em fecundidade, não há fecundidade que possa. O diâmetro da linha do Equador, né, daqui para cá, é de 12.756 quilômetros. Isso está lá no Atlas de Escola do IBGE. Tá? Tem um casal que, sei lá, veio aqui, por aqui, na Lemúria, onde quer que seja, tenha povoado tudo. Isso é três leis de vida. Tiveram os filhos homens. Né? 7. Então teríamos que admitir, aí eu vou. Não, um item bacana. Teríamos então que admitir que a descendência de um único homem, pode ter. A tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. Isso é um super, nem coelho, né? Isso.
dataria de Noé, porque a Bíblia mesmo começa a contar a partir do Noé. A Bíblia mosaica, que a gente não tem o hábito de ler, né? Eu pulei aqui algumas, porque ele vai ler a gente chegar na Gênesis mosaica, ele vai botar uma parte da Bíblia, dos primeiros capítulos de Moisés. Então, lá na Bíblia mosaica, na Bíblia, Moisés, é, ele começa a contar a partir de Noé. Ele começa a nomear as pessoas, sabe? Fulano, filho de... Quem já viu, tem capítulos imensos da Bíblia que é só isso. Fulano, filho de Beltrano. Capítulos imensos aqui já. Mas é isso. Então, eles só começam a datar cerca de 2.350 anos antes de Cristo. Nessa época, a história já tinha Menes como rei do Egito. Quando a Bíblia começou a datar, começou a colocar, esse é o primeiro cara, já tinha gente, já tinha um reino. Quando os hebreus se estabeleceram nesse país, 642 anos após o dilúvio, o Egito já era um poderoso império. E há outras regiões, como Serra, e outras regiões, que povoadas em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, seria inadmissível. É só ter um assim, de raciocínio lógico, só de raciocinada. Tem, mas é um mito legal, gente, não? Então é uma explicação bem legal que Moisés teve para uma época que era necessário dar uma explicação. Gente, quem? Professor Raimundo, quem? Quem? Quem seria essa raça adâmica? Quem? Quem? A tão falada, estudada pela ciência, religiões e objeto hoje nosso. Quem seria? Do Zé Capela. Mano, não entra nada. Os planetas estão isso está no caminho da luz, está. Eu trouxe aqui, eu botei aqui hoje. Mas Exilado de Capela foi, digamos assim, o que mais a gente estudou, mas a doutrina se debruçou, que é um livro de Edgar Armand, muito interessante. E nós vamos saber, mas Capela é o quê? De cada vez. Então, da onde essa raça está? De um planeta que pertencia a esse sistema né, da capela, do cocheiro, digamos, né? Seria o cocheiro, né? Constelação. E nós temos também A Caminho da Luz, que é um livro que explica muito toda essa raça dana. Explica detalhes, tanto Exilados de Capela como A Caminho da Luz. Inclusive, Exilados de Capela, Adão e Eva e seus 3 filhos homens, Abel, Caim e Sete, descrito no capelino no capítulo 12 de Exilados de Capela. Ele é descrito como um capelino. No capítulo 12 do livro de Exilados de Capela é só sobre Sete, porque Sete é a maior história que nós vamos chegar lá, não adiantar. Porque coisa da Gênese mosaica, você comparando com esse estudo. Exilados de Capela, só a sinopse dele. Que ligação pode haver uma estrela da constelação do Cocheiro distante 42 anos-luz do nosso planeta? Nós já vimos quanto é um ano. É porque já vimos quanto é um ano-luz. Luz, distância. E quanto tem um ano-luz? 10, cerca de 10 trilhões de quilômetros. E a luz dá 300 mil quilômetros por segundo. Você aperta a lâmpada e acende na hora, muito rápido. 300 mil quilômetros por segundo. Então, porque
nem imagino. Você multiplica por 10 trilhões, 92 anos-luz, quanto que vai dar isso aqui, né? E veio 420 trilhões de quilômetros. E ser da humanidade, qual é a ligação, qual é a ligação dessa constelação com a humanidade terrestre? Que causa suprema arrastou o Messias para o convívio direto com essa humanidade, ainda tão distante do bem, que levou o seu Redentor ao suplício na cruz? A obra trata dessas questões e chega à inquietante conclusão. Uma humanidade terrestre, extraterrestre, uma humanidade extraterrestre, teve sua continuidade em nosso primitivo planeta. Ou seja, saiu do planeta de origem, fazendo o que para nós? Progresso material e moral para os habitantes da Terra. Exemplo, Egito, Índia, Israel, tá? E outros, China milenária, o céu, e aí vai outros que já existiam, é, que vieram trazer uma evolução, que vieram. Nós falamos isso na semana anterior. De vez em quando a Terra não precisa de um tranco na evolução. É isso que aconteceu. E aí tem lá os capelinos lá vivendo na boa, chegou lá, e, ó, sabe quantos tem mais ou menos na Índia? Eles têm divindade, mais de 5 mil. Né? Eu gostava de ver que tem filho lógico, né, indiano. Ah, não dá para. É muito Deus. Deus, mais de 5 mil. Né? E ele, cada um tem aquele do elefante, né? Que tem é prosperidade, é cada. Ah, ele está aqui. Tá? E o próprio povo de Israel, né? Os judeus, os hebreus, né? Os são a grande maioria lá de estimação. Então está aqui, ó. Está aqui os exilados da capela, resumido, que trouxeram grandes, uma grande evolução. E aí Jesus os recebeu e escolheu os apóstolos. Assim, vocês são exilados. Eles tinham uma bagagem já que os outros não tinham. Eles seguiam aquele Messias porque porque uma vez Jesus perguntou a Pedro, porque Jesus às vezes tomava uma lição, é difícil acompanhá-lo. Difícil. Quem viu Chosen aí sabe. Que hoje não. Aí uma vez Jesus perguntou, Pedro, por que é? Ele já chateado. E Jesus, que não tinha planejamento, não tinha nada, eles. Por que então que me segues? Porque tu é o único caminho que vai nos levar à salvação. Eu não sei, mas eu sei que você é o caminho que vai me levar. Lembra da Hipátia da Alexandria? Eu não sei o que eu mas eu sei que é isso. É o que nós sentimos. Ele é o único caminho. Tem. Então, eles vieram, precederam os primitivos. E também tem a caminho da luz, onde Emmanuel narra a história da humanidade sob a ótica do espiritismo, apresentando acontecimentos e experiências que vão desde a gênese planetária. Quem quiser se aprofundar, é um livro interessante também, na banquinha. E Gênese planetária até as perspectivas de futuro da humanidade, elucidando a posição e a importância do Evangelho do Cristo diante da ciência, das religiões e das filosofias terrenas. Então, aqui eu botei duas capas aqui, porque é assim que ele está sendo comercializado atualmente. Né? E lá em Exilados de Capela tem uma advertência, logo os Exilados tem uma advertência que diz assim, essa é uma obra de erudição, Edgar Armond, tá? Está aqui, ó, Exilados da Capela. Exilados da Capela de Edgar Armond. Edgar Armond é um militar brasileiro. E assim, ele fala que foi por inspiração, foi por
por mediunidade, que não teve nenhuma base científica, né, nem documentos. Mas não é de se estranhar que ele dê um valor relativo em atenção a algumas fontes que ele recorreu, dentre as quais se destacam, olha só, o que nós estamos estudando, gente? A Gênese de Moisés, a Gênese de Kardec, foram os livros que ele se iniciou para escrever. E aonde está essa constelação? Aí, mais ou menos, tá, gente? Que nós ficamos assim perto do braço de Oro. Eu pedi para o chat GPT fazer um desenho, foi bom. Mas a inteligência artificial ainda está meio complicado. Você tem que discutir. Eu tinha o Copilot, o Gemini, eu estava com vários. Cada uma fazia uns desenhos mais estranhos do que o outro. Então, mais ou menos aqui, e nós estamos aqui. Entre aqui e aqui tem 42 anos-luz de distância. Então, o Cruzeiro do Sul aqui, na Via Láctea, né? Nós estamos aí na Via Láctea. E a Via Láctea é dançar. E aí, só para a gente ter uma noção de quem que nós estamos falando. Pô, o exilado veio mais ou menos daqui. E nós daqui vamos para onde, hein? Nós vamos para mais perto? Será? Vamos para uma das Três Marias lá, não sei. Eu, né? Estou falando eu. Ficar ouvindo. Que não tem reação. E como é que ele legal, a gente tem uma noção, quer dizer, o Terra fica, o sistema solar fica perto do braço de Órion. Eu falei assim, aí eu consegui aproximar, aí ele botava aqui dentro, né, eu desisti. E ela querendo que eu apagasse a luz, essas coisas todas que acontecem. Porque o Bira fica falando assim às vezes para mim, você quase não foi na casa, aqui no céu. Eu falei, Bira, você não sabe de nada. Eu não saio do cinema. Semana inteira. Quando eu chego, eu fui até chamar atenção no que eu faço curso lá, e às vezes eu fico, eu estudo. A minha cabeça está aqui na Gênesis. Eles já me chamaram para fazer um sábado. Eu falei, não, por quê? Eu mandei para isso aqui para o presidente. Gostei, gostei. Aí, sexta e sábado. Mas, enfim, então eu a gente foi de negociações familiares. Eu estou firme aqui com você. No espírito, sonho contigo. Eu até sonhei com esse homem. Pior que eu sonhei mesmo. Falei, caraca, eu sonhei com. Você tem que ser. Eu falei, caramba, não me lembro direito, mas deve ter sido isso aí. Vai do segundo semestre, alguma coisa assim. Por favor. Viagem. Essa viagem de lá para cá, 42. É, esse lado de Capela, ele não fala do tempo, mas ele fala dessa que eles saíram em grupo, foram levados, eu posso te dizer, pelo Cristo planetário daquele orbe e foram recebidos aqui pelo nosso Cristo planetário que era Jesus. Tudo programado, tudo programado. Eu vou chegar lá, mas eu não tenho assim, se alguém tiver tempo assim, durou 10 anos, durou 15. Chegou-se o momento, eles falam assim, momento. Chegou um. Eles falam isso aí. Então, foi todo planejamento, não foram. Vieram na cabeça, não. Foram.
todos reunidos, trazidos pelo planetário desse planeta, da constelação de Cocheiro, porque não é de capela, é de um planeta, trazidos para o sistema solar da Terra, ficaram na erraticidade até, é que eu vou adiantar, você já vai, até Australopiteco, a condição deles encarnados. Isso é poético. Essa viagem é espiritual, eles foram dados, assim, num cinturão mesmo, trazidos, né, como se fosse uma nave espacial espiritual, por um espírito da grandeza de Jesus. Então, assim, abre alas que não vai ter ninguém para tocar. E levados, e eles foram levados. Aí eles estiveram aqui, chegaram aqui, o planeta ainda estava primitivo, né? 2 milhões de anos, 3 milhões de anos. Ah, cidade acontecendo aqui, indo, joio, joio, aqueles que para o lado direito, aqueles que foram escolhidos, esquerdo, os exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque você ser expulso do planeta que você vive, anos e anos, seus entes queridos que ficaram mais agora ficaram lá, é difícil no Exilados, entendeu? Aí você vai para um lugar totalmente estranho, imagina, você para um lugar totalmente estranho, olha o planeta explodindo e você lá vivendo aquele vidão, né? Sofrimento. Você levantou. Exata, exatamente. Transformação, você social. Foi, foi. Tá. Por isso que eu botei aqui, ó, migração, imigração, imigração, aqui, ó. Aqui mesmo, nosso planeta. Mas ele vai dar esse. Olha, eu nem preciso ir muito longe, né? Você sai aqui. Eu nasci numa cidade maravilhosa lá no Rio do Sul, que é frio. Agora, zona. Então, essas migrações, elas existem no próprio planeta, no próprio país. Eu nasci aqui, eu nasci numa comunidade, e aí? Eu te falar tanto, você dentro de uma comunidade para ver como é que é. Funciona. Sim. É o perispírito dela, porque isso também a gente vai ver na Gênesis. O perispírito dela precisa se adaptar ao do planeta Terra. Tinha lá o planeta muito mais evoluído, onde o corpo dela ia ser muito mais rarefeito, não tinha que ser pesado. Tanto que, não sei se no Renúncia, é o próprio guia espiritual dela fala, tem certeza? Que ela vai por amor, né? É lindo, né? Vai por amor. Pegar lá.
Fernando, não sei se era o nome, lá do ela então, ela precisa de um tempo se adaptar àquele de tempo, às vezes, para nos adaptar ao lugar que a gente vá, é, fuso horário, jogador de futebol que viaja muito, né? Adaptar a altitude. Quem gosta de futebol vê lá aquele jogador jogando na altitude enquanto está lá. Então, o cara está lá, correndo, tem ar, gente. Quanto mais alto, assim. E o Flamengo, às vezes, o Flamengo jogando, e os caras lá, cada corrida era que a gente está no nível do mar. E nós estamos no mesmo planeta. Então, isso que você falou é totalmente coerente. Então, essas migrações, imigrações, imigrações não acontecem de planeta para planeta, é que nós estamos estudando essa parte dos anjos caídos da doutrina da raça adâmica. Mas entre nós aqui é direto. Direto. Tá bom? Beleza? Ah, tem. Então, assim, a palavra. No item 42 ele fala. Ela pode ser interpretada tanto para o bem quanto para o mal. A gente não tem uma novela que se chamava Anjo Mal, que, se eu não me engano, era aquela Suzana Vieira que fazia, não era isso? Então a gente fala, você tem um anjo bom, mas tem um anjo mau. Anjo é uma palavra criada por Deus. Então se conclui o quê? Na sua acepção geral, que ela significa simplesmente um espírito. Os anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, que é mais uma coisa da Bíblia, né? Da Gênesis mosaico. Os anjos e nós. E o resto, demônios, anjos caídos, como Satanás, tudo isso aí é mitologia, vale. Por que a gente acha que a mitologia, poxa, eu tenho um livro de mitologia, da mitologia nórdica, da mitologia greco-romana, complicadíssimo, aquela coisa de Cronos, ficar comendo seus filhos, enfim, ele vai falar sobre isso. Né? É muito complicado, mas é daqueles, daqueles outros que têm a lembrança. Por exemplo, eu estou acostumado, é, digamos assim, eu não gosto do calor, não gosto. Sinto, eu olho assim, grama lá de ver assim, vamos falar da Noruega, Noruega é demais. Mas, assim, é um lugar onde tem uma temperatura mais amena. Eu vejo amigos meus que estão morando em Portugal, eu falei, ah, gente, que maravilha. Mas o verão agora lá tá, tudo no planeta está esquisito, né? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com o calor, dificuldade, mas física, com o calor. Esse calor do início do ano, eu pensei que não fosse sobreviver. Quem me fez sobreviver era vir para cá. Porque começamos em janeiro. Então, essas coisas é adaptação. De repente, eu estou num lugar muito frio, eu não estou conseguindo. Aí eu falei, ah, não aguento mais o frio. A gente pede, não sabe o que pede, né? Cuidado com o que. Quero nascer num lugar quente, então vai para o Rio. Aí quando eu desencarnar, eu quero nascer num lugar frio. Aí vai para a Noruega, fica na Finlândia. Aí fica reclamando. A gente também tem isso, né? Porque, olha só, até os espíritos têm atingido. Isso aí, eu falei isso e tem a ver. Ó. No item 43 ele diz, até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, estão sujeitos a falhar. Seja no estado da erraticidade, ou seja, em espírito, que nós falhamos lá também, seja no da encarnação. Falhar é o quê? Infringir a lei de Deus. Não é pecar contra Deus. Na quinta-feira tem um rapaz que é famoso aí, né? Ele fez uma palestra no Sheila, chama-se Tiago Brito. Não sei se vocês já ouviram falar, ele faz stand-up. Ele vai fazer até um stand-up agora no MAP aí. E ele é uma pessoa assim, mais jovial, um menino jovem, é muito bom. E ele estava falando sobre isso aqui, ó. Nós pecamos contra Deus, aí todo mundo, pecamos, não. Deus não precisa perdoar, nós infringimos a lei dele. Deus não está. Você pecou contra aquele Deus vingativo, porque nós estamos o quê? No arquétipo daquele Deus vingativo. Não é vingativo, não é?
Os mundos, então, falharam em infringir a lei de Deus, e não Deus propriamente dito. Os mundos progridem fisicamente, olha aí, ó, pela elaboração da matéria, são os que o habitam. Neles, a felicidade é diretamente proporcional à predominância do bem sobre o mal. O progresso intelectual apenas não é suficiente porque com a inteligência, eles podem fazer o mal. Nós usamos muito a inteligência para quê? Para dar golpe, para fazer isso, para enganar, para querer. Algum vai fazer, né? O livre-arbítrio vai, eu sou bom, pô, nenhum obrigado. A gente tem essa coisa do intelectual, mas muitas das vezes, gente, eu trabalhei em informática. Então, as empresas na época que eu trabalhei, famosas, era a McAfee, a Norton, fazia os antivírus. Eles contratavam quem? Os hackers. Os hackers invadiam, eles iam lá, contratavam aqueles hackers para fazer antivírus. Entendeu? Então, a empresa que eu trabalhei contratou. Nós fizemos, botamos as senhas todas, tudo, nada, aquelas senhas de 400 palavras. O garoto chegou lá com um brinco aqui, um piercing aqui, a calça já rasgada, já era no final dos anos 90. Me dá aí um terminal. Quebrou tudo, ele estava bem do presidente, em 10 minutos. Meu chefe, que eu considero um crânio em informática, eles saiu correndo para a sala pedir para o garoto, pelo amor de Deus, tá legal, tu é bom. Ele era funcionário de quem? Da Receita Federal. Fale-se mal do governo, mas aquele sistema da Receita Federal do Imposto de Renda, ninguém pode dizer que não é bom, né? Que não é seguro. Eu, pelo menos, nossa, há muitos anos, nunca fui enganado ali pelo. Espero, eles vão, é leão mesmo, mas é um sistema, caramba, perfeito. E ele era um hacker, ele é um funcionário, era hacker, e é um funcionário do governo, que é a Ipiranga, né? É uma empresa quase estatal, né? Então a Petrobras mandou, vai fazer o teste com esse rapaz aí, se vocês aguentarem meia hora com ele, é que vocês são bons. Mas 10 minutos, ele já tinha quebrado todas as nossas firewalls, os muros. Não, isso quer dizer que dinheiro. Perguntei, vem cá, quanto que ganha? Ele falou, eu não posso falar que vai te humilhar. Eu falei, filho da mãe, ainda me humilhou 2 vezes. 2 vezes, Bila, eu não esqueço. Esqueço. Brincadeira, gente. Mas ele falou isso mesmo. Então, os mundos se renovam moralmente com a substituição dos espíritos maus, os mais evoluídos. Mundos. E aí é mundo mesmo, porque a gente pode ir daqui lá para outro país, mas vamos continuar sofrendo o quê? Egoísmo, orgulho, inveja. Eu, ontem, do Cazaquistão, que coisa linda, né? Oh, coisa linda, mó guerra, cedo, aquele lenço da Glória Maria, eu fiquei assim, Sandra Nenberg, eu sou ótimo para nome, né? Glória Maria já está lá, plano espiritual. Mas quem fazia o Globo Repórter? Adora me quem fazia? Quem fez durante 50 mil anos o Globo Repórter? Alain. Então deixa eu falar dela. Vai ver que ela está aqui me inspirando. Ora, eu gostava muito da Glória Maria. Ela que botava a cara a tapa lá para pular nas coisas. Era aqui. E a Sandra Nemberg fica lá ganhando lenço. E um lenço daquele, eu falei para ela, pô, se a gente ganha um lenço desse e fica pobre, quanto é um lenço daquele, gente? Feito à mão, um lenço, gente, vocês têm que ver. Lá no Cazaquistão. E o cara que foi, o repórter, tinha cara de árabe mesmo. Ele falava todas aquelas línguas, cazaquinês, russo, todas aquelas línguas. Ele falou, e é um país que pertencia à antiga União Soviética, né, na Armênia. Eles estão em guerra com a Armênia. Então eu quero nascer. Eu falei para ele, eu quero estão na guerra com a Armênia. Então, isso é o quê? Então, aqui dentro, a migração é para nós evoluir as culturas. Aprendemos intelectualmente, mas moralmente, o planeta inteiro está precisando evoluir. Né? Então, é necessário que os evoluam. Uma substituição de espíritos maus por espíritos bons, não tem jeito.
Isso aí não tem jeito. Vindos da erraticidade, pode estar por aí. Ó. Dizem que Emmanuel está reencarnando, Jonas de Anjos está reencarnando. Pessoas inferiores que conquistaram o direito. Essas mudanças podem ser locais, como eles falaram, mas a chamada raça adâmica representa espíritos exilados de um mundo mais adiantado. Capela, lá é um deles. Por não acompanharem o progresso que dados à terra já habitada por homens primitivos, uga-ugas, né? Trouxeram inteligência superior para impulsionar o seu desenvolvimento. E aí, o que, que explica isso tudo? A doutrina da reencarnação é fundamental para nós compreendermos a coerência da missão do Cristo e a promessa divina da redenção, pois sem ela não haveria continuidade entre os espíritos desde Adão. Aqui, ó. Quantas, olha aqui, ó, isso para eu fazer lá no. O cara botava uns ETs tudo verde. Eu falei, mas eu não quero, não, eu vou botar um ET verde. Bota uma roupinha legal, bacaninha no ET. Então nós já viemos, podemos ter vindo de capela, aí nascemos nos Homens das Cavernas, depois lá na Idade Média, e por aí vai. Não é? Diversas reencarnações, é isso que vai nos impulsionando. Aqui, na Bahia, nos Estados Unidos, na África, em outros mundos. E está na hora dos recados e do lanche. Vamos aqui, ó, o pessoal tem que vir, hein? Vou começar porque realmente senão não vai dar tempo. Aí o Bira, quando dá, ele sente, quando dá o horário, ele levanta. Aí isso me dá uma gastura. A doutrina da reencarnação é fundamental. É da gastura. Quem fala não faz sentido. Pois sem ela não haveria. Eu não entendo de outra forma. Pena que a nossa irmã não está. É, ela contou algumas coisas que era claro que a encarnação estava ali, né? Então, assim, a gente, eu não consigo explicar de outra forma. Olha que eu leio filosofia de outro, eu leio, eu gosto muito do Fabrício Carpinejar, queimar todo dia esse Carpinejar. Eu leio coisas fora, eu gosto de ler. O que ele dizia que está na plana espiritual, ele era espírita, mas ele era assim também, guardava com facilidade as coisas. Ele falou, deve ter sido pastor em outra vida. Mas ele não era de frequentar, não. A gente ia para a casa dele, ele fala, leia tudo e retire aquilo que seja bom. Leia. Chegou na tua mão, leia. E eu leio, tem livro. Ela me deu um livro. Jesus, escrito, a vida de Jesus escrita por ele mesmo. Eu já fiz assim. Quando ela lê, eu li. E olha, eu acho que aquilo ali não, na minha opinião, não é Jesus escrevendo. Mas tem coisas ali que eu fiquei, caramba, sublinhei, eu guardei para mim, extraí o que é bom. Né? Não, é só o livro, Jesus por ele mesmo. Não, é aquele tipo de. Lembra do Diamantino Correia, que escrevia corolário, dizia que era Maria que vinha? Eu adorava, mas eu não, ele, como é que entrevista, ele teve sua fama, né? Aí ele falou, a Maria entrava toda noite pela minha janela e ditava. Eu falei, caramba, esse cara é. Aí tem o do irmão Tomé, que é A Derradeira Chamada, que era dele também, eu tenho esse livro. É um livro muito bom, mas a gente extrai aquilo que, não é? Conteúdo, conteúdo. Eu não quero. Estou preocupado se é um nome famoso que está ali na psicografia. Aí é problema dele, leis divinas. Ali é problema do médico. Todo mundo quer botar um nome, às vezes até para vender, né? Se eu botar um amigo, aquela psicografia que linda, né? Você fala, um irmão, um amigo. Bom, quero nomes. E às vezes a psicografia tem um conteúdo. Então as pessoas querem nomes famosos, né? Para falar aqui. Tudo, tudo. Eu é isso que eu queria falar. É hora que eu leio, já li de tudo um pouco. Eu não consigo ver
nem literatura comum. Olha que eu adoro Machado de Assis, e às vezes ele toca Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem já leu é o cara que morreu. Mas ele não fala. Ele é um lance, mas você vê, ele está escrevendo ali. Mas ninguém entra. Né? Então não tem, para mim, nenhuma explicação lógica para as desigualdades materiais e físicas e de oportunidades, de tudo no planeta Terra, que a reencarnação não seja a resposta. Junto com a lei de causa e efeito. Né? A reencarnação por si só, mas é a lei de causa e efeito. Né? Porque nós, o passado. É porque os espíritos olham tudo, para ele a linha do tempo é uma só. Por isso que eles falam, isso vai ser como de volta. Cuidado com quando o espírito fala, vai passar rapidinho. Não, isso aí é rápido, porque eles têm uma linha do tempo, estão te vendo lá na frente já. Porque todos nós vamos sair da pedra e vamos chegar lá no anjo. Todos, é nosso destino. Jesus falava, vós sois deuses. Mas para isso, o que ele falou para Nicodemos? Que era um homem útil, seria um cientista, um doutor da lei. O que ele falou para ele? É preciso que você nascer de novo, senão para ver o reino de Deus. Ele, como é que eu, tão velho, vou entrar na barriga da minha mãe? Ele falou, se você não conhece as pequenas coisas, você quer conhecer as grandes? Eu falei, pô, se isso é pequeno, eu estou mal. Então Jesus ele está muito à frente. Então ele olha e não se abala. Quem deu Brasil, pátria do, né, coração do mundo, pátria do Evangelho? O Idel é o guia do planeta de Portugal. E o Ismael daqui. E aí o Ismael estava ali, poxa, como é que nós vamos trazer a doutrina espírita para o Brasil? Se ela vem da França, como é que vai ser? Tem que trazer, tem que trazer. Aí o Ilhéu falou para Jesus lá, não sei se vocês lembram, estou precisando que você traga pessoas da África, porque só os portugueses, só os holandeses, esse pessoal tem que fazer o. Aí Jesus está. E Ilhéu falou, senhor, o senhor mandou, foi, a gente estava lendo junto, a gente lia às vezes o livro junto. O senhor mandou escravizar. Aí ele falou, Léo, você pediu para trazer pessoas da África. Nesse momento do mundo, eles estão escravizados. Está aí o povo da África. Eu vou ter que resolver. Nossa, está tudo bem, deixa com a gente. E estamos aqui. Não é? Então, assim, Jesus dá as ferramentas, mas nós temos que trabalhar. Senão fica muito fácil, né? Eu trouxe escravos. Você pediu escravos, cara. Você pediu para trazer gente, né, da Europa. Aí você me pede, eles não são religiosos, não são. Então eu vou trazer gente que tem a base, né, que conhece, que tem uma noção da espiritualidade. Vou trazer. Atrás dos africanos. Então traz os africanos. Você, e está aí, veio na Bahia, estamos aí nessa miscigenação, a doutrina espírita se formou, está aqui fincado. Precisa, como o Paulo Manuel falou no intervalo, ela precisa chegar mais no pulmão. Precisa, eu acho que a doutrina espírita ela precisa se tornar menos elitista. Assim, tem que ter uma linguagem, tem que ter traduções, sem ferir o conteúdo, que sejam mais acessíveis para o povão. Para o povo mesmo. E a gente lê para essas pessoas. Né? Eu quero. Porque é uma doutrina que consola, que liberta, que faz isso tudo pela gente, explica isso tudo, eles vão entender. Eu tenho certeza. Sem deixar de ser. A gente não quer que eu falo, não precisa mudar de religião, não. Cadê o povo, gente? Cadê o. Para ilustrar essa ideia, agora vamos para os anjos decaídos, tá? E é uma variação do mesmo tema da raça d'Adam. Para ilustrar essa ideia, compara esses espíritos a condenados enviados a colonizar terras bárbaras, oportunidade de regeneração. Lembra que você falou? E ele fala ele dá um exemplo, que eu vou falar rapidamente do item 48, de um povo da Caledônia. Não é? Ele falou, vocês são prisioneiros, eram prisioneiros. Prisioneiros. Eram prisioneiros, botaram no barco, saiu da Caledônia, que era um lugar, tipo assim, um paraíso. Poxa, via bem, mas eram prisioneiros. E foram para um lugar selvagem.
E aí, aquele que era o comandante falou, agora vocês vão lá com a inteligência de vocês e vão educar esse povo bárbaro. É um exemplo bem terreno, né? Prisioneiros inteligentes. Hoje mesmo no RJTV, aquele cara que senta para conversar com as pessoas no sábado, né? Ele conversou com o ex-presidiário. Um rapaz ali muito bem vestido, ele falou, então tem como ressocializar? Ele tem, está aqui, o exemplo sou eu. Então ele pegou esses ex-presidiários, aí ele deu esse exemplo, ex-presidiários, aliás, presidiários presos, não podiam mais ficar ali naquele lugar, na Caledônia, foram para uma terra bárbara. Então, com a inteligência de vocês querem se redimir? Vai lá e ajuda aquele povo, sem precisar sair do planeta. Então, é um exemplo. Embora rebaixados de condição, não perdem as aquisições intelectuais e podem reerguer por meio da expiação, que é o que nós estamos aqui passando, arrependimento e esforço moral, está lá no item 49. E no item 50, nós vamos para o pecado original. Isso é anjo decaído, gente. Eu estou aqui, paraíso perdido, né? Eu moro, quando eu passei essa semana lá, né? Eu queria, né? Eu quero morar aqui. Se eu tiver um apartamento para alugar lá, né? Eu adoro aquilo. Eu quero morar aqui no Nova Ipanema, lá. Aí você ainda falou, eu quero morar para lá que tem o mar. Aí fomos olhar no Zap Imóveis, a ideia foi assim, foi Zap, VaptVupt. Ela falou assim, a tua aposentadoria não dá nem para pagar a metade do condomínio. Eu falei, então, isso eu posso sonhar, não é? E é isso, gente. Eu estava vendo paraíso, mas ele está distante. Eu fiz porque eu ainda não estava. Enfim, podia ter me esforçado mais, ter trabalhado mais, ter feito mais coisas. Não vou botar a culpa só na expiação. Não é? Bem, e eu? O que eu fiz? Né? Eu fiquei ali em TI, paradão, podia ter feito mais uma faculdade, podia ter me esforçado mais, podia ter me especializado mais. Então, tudo isso é merecimento, é do seu livre-arbítrio. E o pecado original, ele é interpretado racionalmente, aí racionalmente sem o mito, né, o gancho para a gente entrar na Gênese mosaica, como remanescente moral das faltas individuais, dos espíritos decaídos, e não como uma culpa herdada de um ancestral. Adão comeu a maçã, e aí ferrou tudo. Ainda deu para aliás, a Eva deu para Adão, comeu também, pronto. Então, é a herança de vícios e imperfeições morais que se acumulam ao longo da vida dos espíritos criados por Deus e não culpa de um único ser, de um único casal. Anjos decaídos, o que são? São espíritos que, por meio do livre-arbítrio, escolheram caminhos opostos à sua evolução moral. O pessoal da Caledônia, o pessoal de Capela, nós, né? Não são seres criados em pecado, mas sim simples e ignorantes, tendo todos as mesmas oportunidades de progresso. Todos nós temos, todos. Quem mora na Nova Ipanema e quem mora no Casebre. Todos teremos, se não nessa, em outras. Aquele que mora no casebre vai nascer rico e aquele que vai dar doido vai nascer no casebre. Vai passar por essas promoções que fazem parte da nossa evolução espiritual. Então, vamos deixar o pobre do Adão e a Eva em paz. Ali, a serpente. O que é a serpente? É a nossa própria consciência. A serpente fica ali. Olha só, aqui é o paraíso. Aí o Bira falou assim, meu Deus, gente, vocês podem mexer em tudo, só não pode tocar nessa florzinha aqui. Aí tu fica. Vai tocar, não é criança, é criança. Por isso que nós estamos na infância. Você vai querer. Você tem tudo, gente. Aqui, lápis, vai de colorir, mas eu quero. Aí ele falou que não pode ali que deve ser bom. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece lá na Gênesis, que é o item, né? Que fala do 50 em diante, que fala que transcreve a Bíblia, a lei mosaica. Quando eles comeram a maçã, o que eles fizeram? Se esconderam, porque eles ficaram com vergonha das suas partes, né, que ele fala, da sua nudez.
Aí Deus falou assim, Adão, cadê você? Eva, cadê você? Não é assim que está lá na Gênesis Mosaico? Cadê vocês? Aí nós estamos aqui escondidinhos aqui, porque nós estamos com vergonha do Senhor. Vocês não tinham vergonha antes? Porque eles comeram o quê? Eles sabem a árvore do bem e do mal, ficaram com vergonha da própria nudez. Por isso que a gente está vestido hoje. Mas isso é uma, mito, é um mito, são coisas que nós fomos herdando com o nosso livre-arbítrio. O olhar do mal, né? Quem ganhou com isso foi Pierre Cardin e as mulheres que se vestem pelado, quando dizia o traje a rigor. E isso não deveria ser pecado, não é? Mas as pessoas têm o quê? A parte do bem e do mal, da carnal, da paixão, da coisa, aí não tem como, não tem como. É só um simbolismo, a serpente. E essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é paulatinamente, não é de repente. Olha, quando chegar a hora, titio deixa vocês pegarem ali, mas agora não pode. Mas aí o capelino foi lá e pegou, veio para a terra. E o terráqueo fizer isso, vai, sei lá para onde. É o Nibiru, né? Antigamente o negócio aí no movimento espírita, o nome do planeta era Nibiru. Aí não morreu esse negócio. E aí ele acaba sendo o quê? Um anjo decaído. Só que tem uma historinha aqui que eu botei aquela cola ali para mim, que está aqui, ó. Vocês vão entender aqui, ó. A caminho da luz. Rapidamente. Há muitos milênios, mundo de transição. Há muitos milênios, cadê ele? Que fica perguntando quanto tempo os espíritos levaram para viajar. Né? Parece que eu sou piloto de avião, que eu tenho, cadê ele? Fazendo conta. Fazendo conta, olha aqui, ó, tem a resposta aqui, ó, há muitos milênios. Alberto, ah, presta atenção, hein? Para aí o que você está fazendo. Há muitos milênios, orbes de Capela, que guardava muitas afinidades com o globo terrestre. Afinidades, também tem isso, não é? Porque está pertinho, porque está longe. Guarda muitas afinidades. Guardemos isso. Afinidades com o globo terrestre atingiram que a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Nós também vamos passar por isso. Tá? E aí, as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, localizar essas entidades. Não adianta ficar. Cadê Adão? Por isso, lá na Gênesis Mosaica, Adão, Eva, cadê vocês? Que fizeram que não devia, ai, ai, ai. Não adianta se esconder. Foi igual Abel e Caim, igualzinho. Então, as grandes comunidades espirituais, os grandes diretores do cosmos, deliberaram localizar essas entidades, esses espíritos, que se tornaram pertinazes no crime. Aqui, nessa terra longínqua, que era lá em Capela, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos menores. Entendeu? Então, eles tiveram que vir para uma terra distante. Não é? Quem viu o Shrek aí? Vamos para tão distante. Né? 42 anos-luz, para astrônomo é pouco, mas para mim é longe. Ficar 42 anos-luz distante de quem eu amo fica complicado, né? Aí dá aquela melancolia de que fala o Evangelho. Cada dessa melancolia, é um trechinho tão bonitinho. Né? É saudade dos tempos de outrora. Cuidado, não deixe isso te pegar. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes trazidos do outro orbe. Olha que coisa linda que deve ter sido, né? Um Cristo entregando para o outro, né? O grupo, olha, são todos filhos de Deus, né? Mesmo decaídos, somos todos filhos de Deus. Só que o que eles encontraram? Olha aí, aqui ele fala aqui, na dor e nos trabalhos. O que eles encontraram? Aí
É que ele fala aqui, ó. É... Aqui. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, se reuniram em 4 grandes grupos. Está lá no Exilado de Capela, tá? E depois aí ele vai desmembrando e tal, tal, tal. Eles, eles vieram do cocheiro, da constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, diz quando, formaram desse modo diárias, formaram a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, desculpa. E por aí foi. Tá? E eles falam, os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador. A gente pensa, Jesus não foi falado no Oriente, foi. Ele fala até por quem aqui? Fu Yu, sábio da China, já tinha falado. Eis porque epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas milênios antes da vinda do sublime missionário. E em Exilados de Capela, eu vou dizer para vocês o que, que tem em Exilados de Capela. Qual é a forma de Exilados de Capela? Os primeiros homens. Se acha mais vizinha do homem. Chegou os exilados da capela. Ficaram ali. Jesus falou: vamos ficar aqui nas colônias, na erraticidade. Espera aí, porque eu tenho que preparar o terreno para vocês. Qual é a vizinha do homem? Tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é o parente mais próximo das criaturas humanas. Falando-se fisicamente, gente. Por isso que tem que esperar um pouquinho até com seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual, pena que ela não está aqui hoje, porque ela falou disso semana passada, eu esqueci o nome dela, ela fica sempre sentadinha aqui. Tá? A promoção do princípio espiritual do animal para o homem, esse processo na Terra, o elo perdido, né? Está aqui em Exilados de Capela. Dentro das condições que possamos descrever. Eu não tenho, ele falou, eu não tenho essa pretensão. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, estava criada a raça humana, com todas as suas características e atributos iniciais da primeira raça-mãe. E aí o cara vem todo bonitão, todo, né, lá de capela, e quando ele chega, vê isso. É isso que ele encontrou. Eu estou lá, até um desenho bonito, hein, gente? De desenhos, né, tem aqui, ó, nos lados de Capela, Ptecanthropus, olha, esse menino, homem de Pequim, enfim. E esse aqui ainda até está em pé, mas foi isso. E aí, olha o que a Caminho da Luz, capítulo 2, Emmanuel fala, está Adão com a sua queda do paraíso. Vamos ver que capítulo é esse aqui, quem quiser ler. As reencarnações punitivas. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde procuro, aflito, essas figuras, com o propósito de localizá-lo no espaço e no tempo. Maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor. Com dor comerás dela todos os dias. Com o suor do teu rosto comerás o pão até que te tornes a terra. Está na Gênese mosaica, capítulo 3, 17 a 19. Quando ele procurou Adão e não encontrou, é isso. São os exilados. E aí ele fala, rapidamente, compreendemos pelos textos citados
que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas. Gênesis não falou isso? Vindas de Capela, designadas pelo esoterismo, dá segundo seus pontos de vista, aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, que é esse pessoal aqui, somos nós. Né? E aí diz o seguinte, mas como já temos explicado, para nós essa fase cessa no reino mineral, e a partir daí a mônada começa a sua evolução, não no astral terreno, mas adstrita ou integrada, mais ou menos nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Somente após terminar essas experiências nesse último reino animal, lembra lá do início, lá do Emmanuel? Pedra que sonha em ser vegetal, está aqui, ó, de lá da capela. E eles tiveram que esperar isso tudo, hein? Eles tiveram que esperar essa evolução. Aqui eu estou pegando um melhorzinho. Eles pegaram aqueles lá, australopitecos, se arrastando ainda. Aonde que está Adão, que eu não vejo? Somente após terminar essas experiências nesse último reino animal, penetra a mônada no estágio preparatório do astral em trânsito para as suas primeiras etapas no reino final. Qualquer dessas fases dura milênios. Então eles tiveram que esperar milênios. Nós, eu não sei, ele diz que eu vim de Capela, eu acho que eu sou daqui mesmo. Eu não ia ter essa paciência toda. Para me manda para outro lugar que eu possa nascer, ou deixa eu nascer neles mesmo, está tudo certo. Mas nós, quando eles viram que já dava, homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, já eram eretos, já tinham laivos de inteligência, já formavam grupos, que aí eles falam da primeira, da segunda, da terceira, aí é isso que eu falo, quem quer se aprofundar, tá aí a bibliografia. Exilados da Capela, Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos. Que aí tem a primeira raça, a segunda raça, a terceira raça. Lá na terceira raça, os diretores do Cosmos, e Jesus falou, olha, eles já estão, esses seres primitivos já estão formando tribos, já estão, infelizmente ainda estão dominando, parece diferença de hoje, os mais fortes dominando os mais fracos. Alguma diferença? Por isso que eu falo, a gente ainda está muito infantil, né? Querendo pegar o que ainda não podemos. E aí, mas Jesus viu, está na hora dos exilados nascerem. E eles melhoraram o corpo físico daquele, ergueram mais ainda, a fronte voltou, os dentes voltaram, eles começaram a descobrir o fogo, aí foram a roda, e aí foram inventando muitas coisas, as pirâmides, e deram um impulso material, por que não dizer moral, para aquela humanidade, para nós, né, que estávamos aqui, digamos assim. Então, a origem e constituição do universo podem ser analisadas tanto pela ciência no aspecto material, quanto pelo espiritismo no espiritual, porque a Gênese mosaica fala do universo inteiro, tá? Para uma compreensão mais profunda, propõe-se um paralelo entre essas explicações e o relato da Gênese de Moisés. Então, vale a pena. Quem tem a Bíblia em casa, eu tenho duas, eu fui lá e li. Tá? Então, tem a ciência, tem a nossa Gênese e tem a Gênese mosaica, que é muito legal, é o que você falou, é muito legal. E aí, a gente vem o seguinte, olha, ele diz o seguinte lá no capítulo. Embora existam semelhanças entre a Gênese mosaica e as teorias da ciência, se pode simplesmente ajustar esses conceitos. Como os 6 dias da criação para encontrar uma equivalência perfeita. Além disso, pensar que ambos os relatos são interpretações um do outro seria um equívoco, pois cada um possui sua abordagem. Moisés estava falando isso há 3.000 anos antes de Cristo, gente. Para aqueles espíritos ainda que estavam começando, primitivos e tal. Misturados ali com os que estavam nascendo de Capela. Então, está aqui a Gênese, e está aqui a ciência, e está aqui tudo junto. A Gênese mosaica, a ciência e nós, estudando. O número dos 6 períodos geológicos é arbitrário. Com o avanço do método experimental, a ciência se libertou
dessa limitação e passou a conduzir as conclusões independentemente da Bíblia. Aí o que nós estudamos aqui na Gênesis? Nós estudamos isso tudo? A geologia, né? A Terra estudamos exaustivamente. A geologia, a astronomia, estudando o universo. Além disso, o chamado período diluviano não é considerado uma fase geológica distinta, pois não trouxe grandes mudanças na espécie nem no clima, porque foi local. Foi local. E mais uma vez aí, ó, você falou dos cristais? Aqui, ó. Parece que nós estamos em sintonia. Está aqui, ó. A Gênese, olha como é bonita a geologia, né? Quem fez isso, gente? Aqui as mônadas aqui, ó. E o universo com a astronomia. Tudo está aqui, ó. Resumido, sintetizado aqui. Isso tudo. É muito bonito. E aí, tem aqui, é que aquele, aqui aqui tem uma coisa interessante, é por causa do tempo, mas eu vou ler. Moisés usou, a narrativa, ela demonstra uma interpretação literal que entra em conflito com a ciência. Como a idade da Terra, ele fala lá a idade da Terra, que Terra, o Sol foi criado antes da luz. Enfim, tem umas coisas que Moisés fala lá, que ele usou um relato que Kardec diz da cosmologia primitiva de sua época, né? Para transmitir a ideia do poder do Criador e incutir o quê? Fé nos homens. Deus criou a Terra. Nós vamos ver aqui rapidinho. A origem, mas ele falou, apesar dos erros científicos, o texto contém verdades metafóricas. Lembra? Nós conversamos. Não é como é bonito o mito de Adão e, Moisés, de Adão e Eva? A origem do homem do limo da terra. Nós viemos, tá? Mais um corpo. Nós saímos da água para a terra. Vimos isso lá nas outras edições. A igualdade da mulher que surgiu da costela de Adão. Gente, não é, Deus, só para mostrar que nós somos todos do limo da terra. Somos todos feitos de carbono. Deve ser respeitado como um relato alegórico da infância da humanidade. Lembra da mesa aqui? Pode pegar naquela flor. Nós somos da infância da humanidade a ser analisado à razão da luz, da razão da ciência. Aqui tem um negócio que vocês não vão conseguir ler, que está lá na Gênesis, mas eu vou ler para vocês, que é uma comparação da Gênese científica com a Gênese mosaica. O período astronômico que nós vimos da criação do universo, o Big Bang, a era pré-cambriana aqui na Terra, aquilo tudo, todas aquelas coisas. Primeiro dia, o céu e a terra, e a luz. Passa-se o céu e a terra. Isso aqui foi milhões de anos. E Moisés ia falar isso? Se hoje para nós já é complicado. E aí o período primário, com o endurecimento da superfície da Terra, formação das camadas graníticas, a ausência de toda a vida orgânica é o segundo dia, fez-se o firmamento. Separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima do firmamento, porque vinham o quê? Cometas, né? Cometas são o quê? Águas, gelo, e vindo bater na Terra, então ele estava separado, estava dando. Então, as águas cobrem a superfície das águas. O calor, o sol começa a atravessar a atmosfera escura, a vida nascendo. Zoófitos, pólipos. E ele diz aqui, é o terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido das plantas. Secundário, superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas, as pessoas andavam pelo mar. Eu já falei do elefante africano que foi para a Índia andando, por isso que ele tem a orelhinha menorzinha, o outro tem a orelha grandona, porque os mares eram rasinhos. Quarto dia, a vegetação menos colossal, novas espécies, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais com conchas, grandes répteis, olha, aquáticos e anfíbios. Olha nós vindo da água aí. Ó. Quarto dia, sol, a lua e as estrelas.
Terciário. Terciário são os dinossauros, gente. Dinossauros, daquela época, 65 milhões. Né? Recuo das águas, formação dos mares, atmosfera mais depurada, temperatura atual por efeito do calor solar, a temperatura de hoje, gigantescos animais terrestres, dinossauros vegetais e animais atuais, pássaros. Quinto dia, os peixes e os pássaros. Mas Deus falava tão bonito, né? Ele falava tão bonito, mas e Deus ficou feliz. Separar o dia da noite. Criar. Eu gostei, quero criar mais. E no sexto dia foi. Mas aqui, e mais aqui. Olha nós aqui. O aluvião, né? Os terrenos mesmos. Litosfera, lembra? Litosfera. Vegetais e animais atuais e o homem. Sexto dia, os animais terrestres e o homem. E no sétimo ele ainda foi descansar, né? Cansei. Então é isso, gente. A ciência pegou o que a Gênese trouxe, resumidamente, a ciência está até hoje aí tentando explicar. Foi isso. A Gênese mosaica agora, tá? Gênese mosaica. Nós estamos na Gênese mosaica e os 6 dias. Então, a Gênese é composta, bíblica, de alegorias. É isso que é legal. Olha, as alegorias, né, que a gente falou. Onde é que eu botei esse negócio, gente? Eu botei em um lugar aqui. Aqui, a mitologia hebraica do Adão e Eva, Yahvé, aquela coisa toda nórdica, que era Odin, romana, Júpiter, grega, Deus e Zeus e Deus como a hebraica. E as mônadas foram lá, criando do limbo da terra as coisas, né? Os corpos. A Gênese bíblica é composta de alegorias repletas de significados morais e filosóficos, não devendo ser interpretada ao pé da letra. Se for interpretada ao pé da letra, vai dar. Mitos como o de Saturno, lembra que eu falei de Saturno lá no início? Que devora as pedras pensando serem seus filhos. Vou ter uma imagem bem simples, tá? Porque tem algumas pinturas de pintores famosos. Ele pintou a Capela Sistina. Da Vinci. Oh, meu Deus do céu. Que pintou, quem fez a escultura de Moisés, falou Pablo, Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, Salvador Dalí, enfim, outros pintores pintaram coisas assim, porque Saturno é Cronos, é o deus do tempo. Vendo os filhos, aí, vocês para chocar vocês. Aí eu botei aqui uma figura bem tranquila. Então, Adão e Eva é um mito, e também na mitologia aqui grega, Saturno, que devora as pedras pensando em serem seus filhos, ou a história de Adão, porque ele acha que os filhos vão querer tomar as coisas. A história de Adão e Eva que expressam verdades espirituais por meio de símbolos. A queda de Adão representa a transição da humanidade do estado de instinto para a consciência moral e o livre-arbítrio, com todas as consequências, dor, trabalho e responsabilidade. Não lemos isso ali nos lados da capela? Então, quando eles comeram da maçã, ou seja, desobedeceram, infringiram a lei, lembra lá no início? Falharam em infligir a lei. Olha, ele deu aqui, ó, está aqui, ó, os 10 mandamentos, está aqui, ó, só isso. Usa tudo, só não pega aquela flor. Pegou, aí vai ter que trabalhar, vai ter que reencarnar, vai ter que. É isso aqui, gente. Tudo isso aqui. Mitologicamente é lindo, é bacana. É o que eles tinham na época e é válido. E é válido. Na pré-existência da alma e a pluralidade das encarnações, tá acabando, já é o penúltimo. O Espiritismo oferece uma explicação racional para essas alegorias, mostrando que Adão simboliza a humanidade, somos todos nós, e que o paraíso representa o quê? O espírito superior, gente. Quem quer sair do paraíso? Lembra que eu falei semana passada sobre a gente que tem espíritos que estão em planetas primitivos hoje, que sonham em vir para a Terra? Porque olha assim, caramba, esse planeta aí, em Rio de Janeiro, até mostrando o Rio é lindo, né? Olha, olhando de cima, né? Como o Brasil visto de cima, lindo, né? Então, a Terra, paraíso, planeta primitivo, como nós aspiramos de superiores. Aonde tem isso explicadinho, explicadinho, Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, capítulo 3, na casa do Pai, há muitas moradas, é só
lá que está tudo lá. E olha só, a humanidade representa o mundo espiritual superior ao paraíso. A presença de povos fora da linhagem de Adão, Álvaro, não. Por exemplo, a mulher de Caim. Se ele teve 3 filhos, onde apareceu essa mulher? Caim teve. Pensa que ele não foi o único. Sim, a compreensão da Gênese consiste em buscar o espírito por trás da letra, com o auxílio da razão e da doutrina espírita. Está aí, ó. Muito bonito isso aqui, né? Muito olhar. É esse mito. A gente tem um outro olhar com o quê? Com a Gênese. Então, a gente encerra aqui, tem um videozinho de 1 minuto, que a gente volta. Acho que a gente tem que fazer, ele fala em estou falando 2 anos, sobre Gênesis, sobre Adão, sobre a raça adâmica. E ele está nos Estados Unidos, tem uma pessoa falando com ele. Mas essa imagem mostra, falando de Sete, o capelino, o que aconteceu? Só para vocês entenderem. Ele teve 3 filhos. Deve Caim. Mas aí, Divaldo vai falar muito melhor do que eu. Aí, vocês sabem que Caim matou Abel. Isso, Caim. Aí, poxa, filho, ela. Sete povoou o mundo. Mas é como é que São povoou? Por isso que ele é descrito ali no capítulo 12 como capelino. Sete é a imagem de um egípcio, de um celta, é a imagem é só simbólica de que a terra estava. E aí, para encerrar, do cristianismo. Some religions that were born from Christianism Disseram que nascer de novo é receber o batismo. said that to be born again is to be baptized Para pagar o pecado original de Adão e Eva. to pay for Adam and Eve's original sin. Mas Adão e Eva não existiram. But Adam and Eve did not exist. É um arquétipo. It's an archetype, Nada mais do que um mito. nothing more than a myth. É um mito mosaico It's a mosaic myth a respeito das raças adâmicas. about different races. Eu espero que ninguém acredite aqui que houve um casal I hope nobody here believes that there que was povoou a terra. only one couple that populated the entire world Que teve somente 3 filhos homens. and had only 3 male sons. Os 2 primeiros, The 2 first, Caim e Abel, Cain and Abel. que são simbólicos. They are very symbolic. Caim representa o mal, Cain represents evil. Abel representa o bem. Abel represents good. Tudo que Caim fazia, Deus não gostava. Everything Cain did, God didn't like. Tudo que Abel fazia, Deus gostava. Everything Abel did, God liked. Então Caim se revoltou e matou Abel. So Cain got really angry Eu and também killed. matava. I would also kill him. Porque como é que tudo que eu faço para Deus não agrada? So why? Because I do everything wrong doesn't make God happy. O que Deus fez? Everything. E então Deus expulsou Caim. So God expelled Cain E lhe colocou um sinal na testa para que ninguém o matasse. and marked him on the forehead so nobody would kill him. Mas não havia ninguém, But there was nobody. só havia o pai e a mãe. There was only the father and the E mother. então expulsou para as terras de Nodé, So they were expelled to the lands of Nodé, aonde ele se casou e procriou. where he was married and had kids. Com quem? Da macaca. And the monkey. Então Eva ficou muito feliz. So Eve was very depressed Porque perdeu 2 filhos. because she lost 2 E sons. Deus lhe deu um terceiro filho, And God gave her a 3rd son, Sete. Set, E povoaram a terra. and they populated the world Com quem? with him, Com a mãe, with the mom. que era a única mulher. Mas é um fato It mitológico. was a mythological fact Tem uma beleza transcendental, of a transcendental beauty, como todo mito, with like all myths, a raça adâmica. the Adamic races, Porque a palavra Adão significa nascido do lodo da terra. because the word Adam means born from the earth, E a vida começou na intimidade das águas. and world started from the intimacy of the water. Há 2 bilhões de anos. eu disse, ele explicou em 2 minutos ou menos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido passar aqui tudo. Muito obrigado.